Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a paz. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro. Nós estamos expondo uma sequência de salmos, de sermões expositivos na primeira Epístola de Pedro. Nós estamos no capítulo 2. Hoje nós faremos a exposição do versículo 4 ao versículo 10. Epístola de 1 Pedro. Quando todos encontrarem, eu farei a leitura do texto. Peço atentamente que vocês possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, nos diz assim a inerrante palavra do Senhor. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra da salvação, e a nossa oração é que Deus, pelo seu poder e sua palavra, faça-nos compreender a sua mensagem nesta noite. Irmãos, nós vemos ouvindo aqui dominicalmente na Epístola de Pedro. Pedro tem falado a um povo judeu de fala grega que mora fora de Jerusalém. E esses povos são irmãos em Cristo. Por isso, Pedro começa a carta já se identificando como apóstolo, né, não da parte de homens, mas da parte de Cristo. Ele apresenta as credenciais apostólicas dele. E aí, então, ele se dirige aos seus remetentes, né, aos forasteiros da diáspora, que estão residindo ali na região da Ásia. Mas Pedro, ele traz, então, ele vai dizer que esses irmãos que estão ali naquela região são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Pedro está dizendo, antes da fundação do mundo, Deus já havia decretado a salvação. Eleição é exatamente isso. Uma palavra que talvez as pessoas tenham dificuldade de entender teologicamente ela. Não é a igreja que elege, não é o pastor, nem presbítero, nem diácono. Eleição é um decreto de Deus que acontece em um mundo muito distante de nós, que a gente não pode intervir. Que chama-se decreto de Deus. E por ser um decreto, ele não pode ser anulado. Por isso, os eleitos. E é exatamente para esse público que Pedro está se dirigindo. Nós vimos na nossa última exposição, no capítulo 2, aqui,
do verso 1 ao 3, onde Pedro, ele praticamente trabalhou a ideia de, olha, vocês ainda estão, digamos, precisando, como novos convertidos, que foi implantado em vocês, uma nova criação, vocês precisam se alimentar de um alimento sólido. Vocês devem desejar aquilo que eles rejeitam, vocês devem desejar. Então ele usa a figura aqui do genuíno leite espiritual para crescimento para a salvação. Agora, tendo em mente esse público ainda, Pedro, a partir do versículo 4, ele faz a divisão, vai ser o seguinte, do versículo 4 ao 8, ele vai falar sobre a base do edifício que ele está falando aqui, a pedra. Quem é essa pedra? Do 9 ao 10, ele fala das pedras escolhidas. Se um edifício foram pedras escolhidas, e no versículo 10, então ele fala da igreja de Cristo. Então, a nossa divisão do texto vai ser do versículo 4 ao 8, versículo 9 ao 10, e eu concluo ainda na parte B do versículo 10. Então, vejamos primeiramente essa pedra escolhida. Com a base, olhando para o versículo 4 ao 8, irmãos, se já provamos do Senhor, ou seja, já entendemos, cremos tão somente que Deus, por sua graça e misericórdia, bondosamente nos regenerou, ou seja, nos salvou. Então, devemos nos achegar a Ele. O que é que então Pedro está dizendo aqui, quando ele fala já no versículo 3, para entrar no versículo 4? Há no texto grego aqui o particípio do presente médio, chegando-vos, usado aqui para mostrar que as pedras continuam vindo uma após outra. Essa é a ideia. Então, isso nos lembra muito bem o que o próprio Jesus disse sobre o seu sacrifício, lá em João 12:32, quando ele diz: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, veja bem, a seguir Pedro então passa a descrever que o Senhor Jesus Cristo, primeiramente, ele fala da base do edifício. Está falando sobre a pedra. E, lamentavelmente, essa pedra, ela tem sido interpretada de forma erroneamente pelos papistas, fazendo uma referência a Pedro. Não, Pedro não está fazendo uma referência ao nome dele, Petros, do grego, que é exatamente pedra. Aqui ele emprega um substantivo, pedra. Figuradamente, irmãos, uma pedra é um objeto inanimado. Mas Jesus é a pedra viva, é a pedra que vive, melhor dizendo. Outras figuras inanimadas foram aplicadas a Cristo como vivas. Por exemplo, ele é o pão da vida. Pão, uma figura inanimada, um alimento, foi empregada a Jesus. Água viva foi empregada também a Jesus. Então essas figuras, elas nos comunicam que Cristo é a fonte da vida, mas ele está se referindo exatamente da vida eterna. Então a figura da pedra, ela é aplicada a Cristo, ela tem o propósito de mostrar a sua invencibilidade e a sua eternidade. E Pedro, ele diz, essa pedra rejeitada, sim, pelos homens. Veja bem, Pedro dá uma ênfase aqui. Essa pedra, que é Cristo, ela foi rejeitada. Isso na cabeça de um judeu, irmãos, seria claro, um judeu crente. Cristo se manifestou, como nós vimos hoje aqui no estudo da Escola Dominical. Na plenitude do tempo, ele encarnou no ventre de Maria, as duas naturezas unidas, jamais podem ser separadas, como Redentor, aquele que veio mediar o pacto, dois lados e inimizade com Deus, o homem e Deus, e Cristo se interpõe no meio exatamente para pagar o preço exigido pela lei. Então ele está apontando para Cristo. A figura da pedra que é aplicada a Cristo, ela tem o propósito de mostrar a sua invencibilidade. Essa pedra rejeitada pelos homens, rejeitada pelos judeus, quando ele veio a este mundo. O evangelista vai dizer que os que eram seus rejeitaram, a saber, o povo judeu.
O povo que esperava o Messias há anos, as profecias virá de Sião, o Redentor, o Messias virá. E quando o Messias veio, na plenitude do tempo, eles o recusaram. Assim fizeram porque não obedeceram à palavra de Deus. O particípio está aqui no perfeito, passivo, que mostra que Cristo sofreu essa rejeição por parte dos homens pecadores. Então a ideia aqui, meus irmãos, é de uma rejeição efetuada depois de examinar ele, de considerar ele inútil. E ainda mais, esse exame, essa consideração, chegaram à conclusão de impiedade, de perversidade. Mas veja, o texto vai dizer que, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Se os homens o rejeitaram, Deus tem todo o seu prazer. O que importa aqui não é o que os homens pensam, mas sim o que Cristo decide. Já vimos aí, então, no capítulo 1, versículo 20, que Cristo, ele é conhecido, isto é, escolhido por Deus para, através dele, sofrer o castigo que nos pouparia da condenação eterna. Cristo não é somente o escolhido de Deus, ele também é o precioso, ele também é caro, ele é valioso. Se os pecadores o consideram inútil, Deus o tem como seu maior tesouro. Essa é a ideia. Se os homens rejeitam Cristo, se rejeitam a pedra, ele é considerado como o maior tesouro pelo Pai. Então, em Cristo, irmãos, estão todos os tesouros de sabedoria. Não há riqueza maior do que encontrarmos em Cristo. Ele é a nossa riqueza. Nosso tesouro valioso. Ele é o fundamento do edifício. Observe que toda ação aqui é feita por Jesus. Não é só feita por Jesus, mas em Jesus e para Jesus. Somos salvos. Veja, a ideia aqui é que nós somos passivos. Isso por causa da voz passiva que indica aqui o verbo sois construídos, sois edificados. Então Cristo, ele é a pedra da sustentação e dá sustentação ao edifício, e ele próprio é o construtor do mesmo. No versículo 5 do nosso texto, mostra como Cristo, como fundamento desse edifício. O texto que traz aqui a ideia de casa espiritual. Então nós somos pedras que vivem por Cristo, ou seja, a ideia que Ele nos vivificou. Então nós estamos sendo edificados como uma casa espiritual. Então, por isso nós estamos reunidos aqui, como igreja. Por isso que há um mediador entre nós. Por isso que Ele está apresentando a Deus os nossos sacrifícios, o nosso louvor, a nossa adoração. E, como diz o apóstolo, deve ser, então, agradáveis a Deus. Não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Ou seja, não é o que fazemos, mas é o que Cristo faz, irmãos, o tempo todo. A ação aqui é direcionada para Deus, a pessoa de Cristo. Então, se Cristo, Deus aceita as nossas ofertas, o nosso culto, é porque está sendo mediado por Cristo. Então, não é o que fazemos, mas é o que Cristo fez. Se você for olhar do versículo 6 ao versículo 8, Pedro, ele mostra que Jesus, ele é o cumprimento da Escritura no Antigo Testamento. Por isso, Pedro, ele literalmente ele usa o texto do Antigo Testamento aqui, aquilo que nós chamamos, né? O Antigo Testamento explícito, ou seja, patente aqui, na carta de Pedro.
Aqui Pedro ele traz 3 citações do Antigo Testamento, e em todas elas se aplicam diretamente à pessoa de Jesus. Ele está citando aqui Isaías 28:16. Ele é a pedra angular, eleita, preciosa. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento dos profetas, a saber, sobre o fundamento do próprio Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ele também é pedra eleita e preciosa. Sim, ele foi eleito por Deus para a posição tão honrada. E é por isso mesmo, meus irmãos, que ele é precioso para Deus. E quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Quem coloca a sua vida nas mãos de Jesus tem total dependência do seu amor, da sua graça. Em hipótese alguma, irmãos, em hipótese alguma será desapontado. Por quê? Porque Cristo é fidedigno. Ele merece total confiança. Somente quem deposita totalmente sua fé em Cristo é que tem a certeza que jamais sofrerá vexame. O salmista, ele nos traz uma exortação perfeita e aplicada a Cristo. Ele vai dizer no Salmo 34, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que maravilha é saber que toda a Escritura, ela aponta para Cristo. E maravilhoso saber, irmãos, é que todo esse projeto, todo esse plano, ele foi bem traçado, decretado por Deus na eternidade. E é maravilhoso olharmos para um texto desse e perceber a soberania de Deus agindo, convertendo pecadores, atraindo pecadores a Cristo. Novamente, Pedro ele faz outra citação do Antigo Testamento, agora ele cita o Salmo 118, versículo 22. Ele é a pedra dos contrastes. Veja, versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Irmãos, se no versículo 7 o apóstolo Pedro ele encoraja seus irmãos, chamando os de crentes de irmão, ele agora contasta neles a nova vida e ele revela a fé que há nesses irmãos, a fé que foi implantada por Cristo. Para eles, Cristo é a preciosidade. A ideia aqui é honra, a pedra mais preciosa, a joia de maior valor. Assim, eles não haviam reconhecido a honra devida a Cristo. No texto exato aqui, Pedro traz o oposto em relação aos descrentes. Ele olha para os descrentes, olham para Cristo com rejeição. Essa palavra pode soar estranho, né? Porque você vai conversar com descrente, quando você fala de Deus, ele fala, não, eu creio em Deus, eu amo Deus. Mas, de acordo com a palavra de Deus, eles rejeitam. Irmãos, e como já ouvimos, depois de analisar aqui o texto, a ideia aqui é que o homem natural, ou seja, o ímpio, ele desdenha de Deus. Diante da verdade do Evangelho, ele não compreende, ele é incapaz de perceber a preciosidade de Cristo. Por isso eles rejeitam. Por isso para Cristo não tem nenhum valor para eles. Então, essa história de dizer que crê, que ama Deus e não obedece, isso é balela, isso é história. Não, quem ama, obedece. Quem ama, se submete ao senhorio de Cristo. Quem ama a Deus, tem o desejo de obedecê-lo, ter uma vida de acordo com o padrão das Escrituras, moral, ético. E Pedro vai dizer que eles, então,
rejeitaram essa pedra. E aí Pedro, então, traz uma palavra mais dura ainda para os ímpios. Ele é a pedra de destruição. Veja o versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Nos tempos antigos, as pedras eram cortadas sob medidas, e caso alguma delas viesse a ficar fora dos padrões, era rejeitada pelos construtores. O profeta Isaías, falando sobre o sofrimento do Messias, no capítulo 53 do livro de Isaías, ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa pedra que os construtores, perceba, a palavra construtores aqui, ela se refere aos homens, no versículo 4, chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens. E aqui nós temos então essa declaração que os homens, então eles rejeitam a Cristo. Essa pedra que os construtores, os homens rejeitaram, mas essa pedra que eles rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, pedra de rocha ou rocha de ofensa. Irmãos, a forma como os descrentes o tratam não altera 1 milímetro sequer do seu valor, daquilo que Cristo é. Mas para os crentes ele é a pedra mais preciosa que existe. Mas para os descrentes ele é a destruição e vergonha. Ou seja, para os descrentes, Cristo, quando se manifestar no dia do juízo, ele vem naquele dia de vexame, no pior dia para o ímpio. Verá como essa pedra será exatamente a pedra de tropeço para os ímpios, para os descrentes. Então essa pedra será a destruição, será a vergonha, que esmagará todos. Aquele a quem eles ignoram hoje, aqueles a quais eles rejeitam hoje, no dia do juízo, eles colidirão com ele e sofrerão a terrível vergonha. Enquanto os crentes de modo algum serão envergonhados. A parte final do versículo 8 mostra o caráter e o destino dos descrentes. São estes, o apóstolo diz, são estes que tropeçam na palavra. Como é que eles tropeçam na palavra? O próprio texto nos diz, eles desobedecem. Veja o texto. São estes os que tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobedientes. Enquanto os crentes são iluminados, são alimentados pela palavra de Deus, enquanto eles crescem na genuína graça, como já foi abordado aqui, os descrentes tropeçam. Eles batem na rocha. Eles não obedecem à palavra de Deus. Irmãos, e ao dizer para o que também foram postos no texto, Pedro, ao mesmo tempo, ele quer ressaltar a decisão divina sobre o destino dos réprobos, ou seja, dos reprovados. Hoje já, com muita clareza, já se trata isso nas Escrituras, apesar de que há uma resistência ainda por parte de muitos cristãos por falta do reducionismo teológico em púlpitos na igreja, por falta do ensinamento, por falta da teologia. Então se ensina muito experiências, legalismo. Então a teologia em alguns ambientes ela se torna hostil. Então por falta
por causa do reducionismo teológico. Então, quando em alguns ambientes se fala sobre predestinação, né, e pasme, alguns chegam até a dizer que é doutrina de homens, mas não. Paulo, em Efésios capítulo 1, ele trabalha exatamente isso. Mas Paulo, ele fala com muita clareza. Santo Agostinho, um cristão do século, um pai da igreja do século IV, foi exatamente o pensamento de Santo Agostinho que trouxe luz na Reforma Protestante, no olhar, nos estudos de João Calvino acerca da predestinação. Então, o que é predestinação? É Deus, na eternidade, ele escolhe quem vai ser salvo. Vai ser todo mundo salvo? Não. Então, qual é o problema de você entender que é Deus quem decreta? E ainda, por falta do reducionismo, ou melhor dizendo, por falta da teologia, alguns vão dizer, não, mas quem manda para o inferno é o diabo. Me mostre na Bíblia onde é que tem dizendo que Satanás tem o poder da vida e da vida, ou de condenar alguém. Não, ele é o tentador, o acusador. A vida sempre pertenceu a Cristo. A Bíblia é clara com isso. Então, por que então as pessoas não acreditam e não têm esse conhecimento? Por falta do conhecimento. Por causa do reducionismo. Não vamos ensinar a teologia porque é perigoso. O povo pensa demais e o povo então começa a saber. Isso é um pensamento retrógrado. Isso atrasa. Devemos pensar nesse aspecto que Pedro destaca aqui, meus irmãos, quando ele fala acerca dos réprobos. Ele está falando acerca daqueles que são reprovados por Deus, mas não é a igreja que reprova, não é o pastor, é o próprio Deus. Isso nós estamos falando acerca da soberania de Deus. Mas, veja bem, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Então, Deus é soberano em escolher. Ela está presente tanto na vida do crente como no descrente. Tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. Os crentes vieram aqui em Cristo porque Deus os trouxe a fé. Um dia o evangelho chegou até você. Bateu em você. A graça é irresistível. Você não teve como resistir. Então, o Espírito Santo passa a morar. Isso é conversão. É de imediato. Mas isso faz com que você agora seja responsável pelo seu crescimento espiritual. Mas, em contraste, os descrentes, eles continuam no seu estado réprobo de condenado, porque são pecadores rebeldes, porque rejeitam a Cristo e estão destinados à condenação eterna. E ninguém pode mudar isso. Por mais que isso seja duro para nós ouvir, porque temos parentes, amigos, pessoas que você vai pregar, mas vai rejeitar. Porque não depende de você. Depende de Deus ter escolhido. Um teólogo do passado, Simon Christian Mark, ele afirma: nenhum crente pode dizer que, por ter decidido aceitar a Cristo como seu Salvador, garantiu a salvação. As Escrituras ensinam que Deus escolheu os homens e os salva. Romanos 9, versículo 15 e 16. Então, no processo da salvação, Deus está em primeiro plano. E o homem sempre vem depois. Do mesmo modo, nenhum descrente deve pensar que sua obstinada falta de fé o torna independente de Deus, dando-lhe a liberdade de ignorá-lo. Então, isso significa dizer, sempre, que Deus está no controle. É Deus que controla tanto a vida do crente como o descrente. Por mais que Deus permita ele ou se der o prazer a pecar contra ele. Mas Deus, ele responsabilizará o descrente por aquilo que fez e lhe diz que, por causa da sua incredulidade, ele está destinado
à perdição. Isso é o que o Evangelho diz acerca do decreto de Deus. Agora, permita-me fazer uma aplicação do versículo 4 ao 8 aqui para todos nós. Irmãos, estamos sobre Cristo. Estamos firmados na genuína graça de Deus. Se não estamos firmados na genuína graça de Deus, nós estaremos sobre a sua ira. Seremos esmagados. Deus escolheu a Cristo para que, por suas santas obras, nos salvasse, e não as nossas. Os sacrifícios espirituais que Deus requer de nós não são por meio de Cristo. Isto é, calçados da justiça e pureza de Jesus. Os que neles confiam jamais serão frustrados. Os que nele confiam jamais serão envergonhados. Por quê? Porque ele honra. Porque ele tem prazer em cumprir o que ele prometeu e receber todos em sua presença. Agora eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo 9 e 10. Pedro agora vai falar das pedras escolhidas para serem o edifício. Ele vai dizer: vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, Pedro agora é como se ele estivesse direcionando o seu olhar para os crentes, para os membros da igreja, aqueles os quais ele chama de pedras que vivem, aqueles que estão introduzidos nessa casa espiritual que ele falou no versículo 5. Ele usa o pronome pessoal aqui, vós, seguido da conjunção adversativa, porém. Então ele dá uma ênfase no caráter, na posição dos crentes, constatando-os com os descrentes. Ele faz aqui então esse paralelo. Nos versículos anteriores ele já havia mostrado esse contraste. E a partir do versículo 11, no final de sua carta, ele concentrará em mostrar como o crente, ou melhor dizendo, como os crentes devem viver. Novamente aqui, ele busca agora, ele lança mão do Antigo Testamento, ele usa as afirmações que sustentam o seu argumento. Ele está citando aqui os textos de Êxodo capítulo 19, Deuteronômio capítulo 7 e Oséias capítulo 2, versículo 23. Todas essas descrições aqui do apóstolo Pedro apontam para a coletividade da igreja de Cristo, dizendo que ela é uma igreja unificada nele e por meio de Deus. E ele chama a forma como ele usa aqui é raça eleita, é a palavra usada por Pedro, que quer dizer geração. Outras traduções trazem essas versões, outras versões de português trazem essa tradução. Somente a ARA, ela traduz por raça. Os membros de uma raça têm um ancestral comum. Em Atos, capítulo 17, versículo 28, versículo 29, Paulo usa o mesmo substantivo na língua grega para dizer que os homens foram gerados, isto é, criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Porém, nem todos os homens são filhos de Deus. Todos são criados, são criaturas dele. Nós já vimos isso aqui, já falamos sobre isso. Mas são somente filhos aqueles a quem ele elegeu em Cristo. Os crentes não podem se esquecer em momento algum, meus irmãos, que foi a genuína graça de Deus que nos salvou. E é exatamente essa graça que nos mantém firmes, essa graça que nos faz perseverar até o fim. Ainda é importante ressaltar aqui, meus irmãos, que os eleitos, ou melhor dizendo, os leitores dessa carta de Pedro, eles
não eram formados só por um público judeu de fala grega, mas havia gentios já convertidos ao evangelho ali. Então, os judeus, eles estavam familiarizados, assim por se dizer, com a doutrina da eleição. E muitos até mesmo partiram para o exclusivismo, distorcendo essa doutrina. É por isso que Pedro ele tem também o caráter doutrinário. E Pedro então vai mostrar que Deus tem filhos não só em Israel, mas no mundo todo. E é por isso que ele usa raça eleita. E aqui então ele faz essa junção de muitos eleitos de outras etnias. E é interessante como Pedro ele usa a palavra sacerdócio real na língua grega, literalmente quer dizer reino de sacerdotes. Literalmente significa reino de sacerdotes. No versículo 5, ele já chamou a atenção aqui para sacerdócio santo, refletindo tão somente o caráter de Deus. E como reino, temos um rei, diante de quem oficiamos como sacerdotes. O substantivo aqui que ele usa para sacerdócio mostra mais um ofício, mostra mais como uma função, uma ocupação. Ele mostra a essência do que somos. A doutrina do sacerdócio real dos crentes, irmãos, implica em quem, sendo, por exemplo, um professor, um médico, um mecânico, uma dona de casa, um gestor, enfim, seja qual for a sua ocupação de crente, ele será um sacerdote, será um professor, um médico, ele será um bom sacerdote na sua casa. Exatamente essa é a ideia. Nós não temos mais homens sacerdotes, né, como alguns querem invocar esse título para si, achando que há uma super espiritualidade, né, por ser um pastor, por ser um bispo, um presbítero, nada a ver. Sacerdócio, ele se aplica nesses termos, de você ser um bom profissional e fazer isso para a glória de Deus. A Academia de Genebra, sobre os cuidados de João Calvino, no século XVI, ela proporcionou, irmãos, um dos maiores movimentos missionários de todos os tempos. Ou seja, jovens que iam para lá estudar, se formar, ter uma profissão, recebiam também uma formação teológica. Assim, quando eles voltavam para seus países de origem, então os seus conhecimentos profissionais, eles aplicavam em favor da comunidade, mas eles levavam também o conhecimento do Evangelho. Como é maravilhoso, irmãos, poder saber que o Evangelho proporciona isso. Você ser um bom profissional, você exercer com maestria a sua profissão, mas fazer isso para a glória de Deus. Isso significa que você compreendeu o Evangelho. Significa que você entendeu a sua missão de ser servo, servindo ao reino. E aí Pedro, então, ele chama também de nação santa. Ele toma aqui por empréstimo o texto lá de Êxodo, capítulo 19. Pedro afirma que os crentes são a nação santa. O substantivo nação nos comunica aqui a ideia de cidadãos que residem no mesmo local. Se eles residem no mesmo local, eles obedecem às regras. Eles lutam pelo bem comum. Essa é a ideia. Uma nação é distinta e separada das outras, pois cada qual tem o seu território e tem os seus limites. Perceba a diferença que ele faz. O adjetivo santa comunica justamente essa ideia. Deus separou para si um povo e somos por ele separados e agora consagrados por meio do Evangelho para obedecer essa palavra. E se somos chamados, devemos agora obedecer de forma digna, meus irmãos. Devemos corresponder de uma forma digna a esse santo chamado. Assim como ele é santo, devemos também ser santo. E aí, no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade, você exercer o seu sacerdócio. E ele diz que ele chama povo de propriedade exclusiva de Deus. O designativo aqui
de Deus não aparece no grego, mas fica implícito, porque lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, essa afirmação ela é categórica. Diz assim o texto: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fossem o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Israel foi o povo de Deus. Ele foi escolhido dentre todas as nações. E por isso, por um ato exclusivo de sua graça. E é interessante a gente observar no dia de hoje, há um movimento chamado dispensacionalismo, e eles vão dizer que Deus tem um olhar hoje diferente para Israel, para os judeus que estão lá na Palestina. Então Deus ele olha para Israel de forma diferente. Deus tem um olhar de graça, de misericórdia. Ainda vão dizer que Deus vai, no milênio, Deus vai converter todos os judeus. Não. A partir da vinda de Cristo, a partir da sua morte e dele ser assunto aos céus, a partir da pregação do Evangelho, da conversão dos gentios, Deus considera todos os eleitos como Israel de Deus. Não há mais essa distinção. E como é que você vê isso na prática? Você vê na prática dos crentes uma ênfase em, por exemplo, agora está em conflito Israel. Aí você deve orar em todo o tempo. E aí você vê então as orações nesse sentido. Não só de conversão em massa, mas de paz em Israel. Usa o texto fora do contexto. Aí você vê, por exemplo, nas igrejas, a bandeira de Israel. Você vê a estrela de Davi. Você vê elementos do culto judaico dentro das igrejas. Isso é um distanciamento da teologia. Tudo isso por causa desse dispensacionalismo. Deus olha para cada filho seu, aonde estiver, como Israel de Deus. É por isso que há um distintivo aqui chamado de um povo santo. Um chamado divino, claro, que Israel não seria a única etnia escolhida. Antes, dele emanaria todas as nações à luz de Deus. Israel é a oliveira, e agora o jambuzeiro é enxertado nessa oliveira. Essa é a ideia que nós temos. Assim, outros eleitos de Deus viriam a fazer parte da igreja. Então, a igreja ela é a continuidade de Israel. Ao dizer que os crentes são povo e propriedade exclusiva de Deus, ele está afirmando exatamente isso. Estão firmados nessas verdades. Ou seja, os crentes são os únicos que pertencem a Deus como salvos. Todos que pertencem a Deus em qualquer lugar. A salvação foi revelada por meio do Evangelho. A salvação não pertence a indivíduo. A salvação pertence tão somente a Deus, irmãos, e que grande privilégio é chegarmos a esse entendimento. Esse privilégio traz consigo uma grande, gloriosa incumbência para todos, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, Pedro está dizendo, você foi chamado, você estava nas trevas, agora a luz brilha, você conheceu. Então isso deveria ficar claro para os leitores do apóstolo Pedro, aqueles que estavam espalhados ali naquelas regiões, dizendo que Deus chamou eles das trevas, fez com que eles conhecessem o Evangelho, e agora, tendo como principal objetivo do Evangelho, ou melhor dizendo, como o principal objetivo de suas vidas, levarem o Evangelho aonde eles fossem. O verbo aqui, o aorista do substantivo ativo, de onde vem a palavra Evangelho, o qual significa boas notícias. Então você deve observar, irmãos, que é a nós que compete levar essa boa notícia. Então nós vamos proclamar as virtudes. Agora, o que devemos proclamar?
Devemos proclamar a sua graça, que retirou os pecadores das trevas e o colocou na presença desse Deus maravilhoso. Independentemente do que você fez, porque as suas obras não te salvariam. Muito pelo contrário, é possível que as nossas obras nos condenariam, mas Deus fez isso, nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. E agora somos incumbidos de proclamar as verdades do Senhor. Quero agora fazer a aplicação, irmãos, do versículo 9 e 10 para nós. Há um exercício muito importante para nós aqui. É salutar dizer que é dever de todo crente fazer e olhar de onde veio, quem ele era e o que ele é agora em Cristo. Olhar para o nosso passado, irmãos, quem éramos e onde estávamos. Quem éramos? Éramos cadáver? Estávamos mortos espiritualmente, envoltos das mais densas trevas. Você pode dizer, não, eu já nasci, não é evangélico, mas nasceu pecador. Mas agora estamos no reino da luz, vivificados pelo poder do Espírito, guardados pelo seu amor. Então, se no passado merecíamos a condenação de Deus, agora nós recebemos a misericórdia. E agora, então, sabedor de que Deus nos vivificou, nos regenerou, nos perdoou, e agora Ele nos capacitou com a fé que nós temos na pessoa de Cristo. Então, se eu agora entendo, se eu compreendo todas essas verdades, o que é que eu devo fazer com ela? Eu recebi toda essa graça de Cristo. Eu compreendo todo o sacrifício dele. Irmãos, sua graça para continuarmos a fazer aquilo que ele quer que façamos. Viver uma vida santa, ter uma vida de acordo com o seu evangelho. Mas se ficarmos presos na culpa de pecados que viemos a cometer, mesmo depois de havê-lo confessado, nós não iremos crescer espiritualmente. Então, o que é que você deve fazer? Você deve nutrir no seu coração desejos santos pela glória de Deus. Consagre o seu coração vivendo de forma condigna ao chamado de Deus, separando tempo para você conversar com Ele e ser instruído por Ele. Isso só é possível porque foi aplicado na sua vida uma porção da palavra, uma ação do Espírito Santo. Tal como Pedro mostrou nesses versículos, que todas essas verdades a nosso respeito foram extraídas das Escrituras, por isso ele cita vários textos do Antigo Testamento. Você deverá pautar a sua vida por elas, sempre observando o que Deus diz a seu respeito. Não fique muito impressionado no que os outros dizem a seu respeito, mas sim o que Deus diz ao seu respeito. Então, diante de tudo isso, o que devemos fazer? Fica aqui a pergunta, o contraste que Pedro fez no começo, mostrando que os descrentes, eles serão esmagados pela pedra, mas os crentes serão ricamente abençoados pela pedra angular. Minha oração, irmãos, é que Deus nos abençoe e faça-nos entender a sua santa palavra.